Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos começar com um hino e uma oração. Ó Senhor, de toda bênção, une a ti meu coração. Em tua graça permaneço com canções de devoção. Canto a tua melodia, ouço a tua voz, Senhor. Quero, enfim, no monte eterno contemplar teu puro amor. Nosso querido e amado Pai Celestial, somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de falar de Teu Evangelho. Abençoa-nos com Teu Espírito. Senhor, dá-nos saúde, segurança e as bênçãos de inspiração para que possamos sempre estar conectados com a Tua vontade e assim realizar o bem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu estive ontem no hospital junto com meu pai. Meu pai ficou internado há alguns dias atrás no hospital na Zona Norte de São Paulo, um hospital público, né, no SUS. E ele já está bem, já recebeu alta, mas ele teve a oportunidade de fazer algumas amizades lá, né? Ele e minha mãe, ficou lá a maior parte do tempo. E tiveram oportunidade de conversar do evangelho, evidentemente, minha mãe falou sobre o sacerdócio, as bênçãos do sacerdócio. Então hoje, meu pai voltou ao hospital, mas já está bem, como eu falei para vocês, junto comigo, para nós darmos uma bênção em algumas pessoas que haviam solicitado. E uma das bênçãos que eu dei me chamou a atenção e é por isso que eu estou mencionando essas coisas para vocês. Eu quero conversar sobre isso. Meu pai fez a unção e eu fiz o selamento da unção e dei uma bênção de saúde. À medida que eu ia mencionando as palavras, eu fazia uma pausa. Quando eu terminei a bênção, a pessoa que não é membro da igreja, mas após ouvir a explicação da minha mãe, solicitou a bênção, e nós não negamos bênção para ninguém, evidentemente, ela olhou para mim e disse: "Por que você fez essas pausas?" E acrescentou logo em seguida, né? Porque eu fiquei um pouco surpreso com a pergunta. Ela disse: "Você não tem certeza das palavras que você mencionou, que prometiam cura, que prometiam força?" E eu disse para ela: "Não. Eu disse para ela assim: é uma grande responsabilidade falar em nome do Senhor. Então, quando eu coloquei as mãos na tua cabeça e disse seu nome completo, e disse que pela autoridade do sacerdócio de Melquisedeque eu estava te dando uma bênção, eu precisava ter certeza de qual era a vontade de Deus para ti. Então, eu fui falando devagar, pausadamente, para que a inspiração pudesse fluir, de modo a eu dar a bênção que Deus quer que eu te dê. Eu acho que ela ficou satisfeita, ficou feliz e nos despediu. Mas eu queria só, nesse devocional, rapidamente, falar sobre o sacerdócio. O sacerdócio é o poder e a autoridade de Deus dado ao homem e à mulher na terra, para que recebam as bênçãos plenas da expiação de Jesus Cristo. Sem o sacerdócio, nós não podemos acessar as maiores bênçãos que o sacrifício de Jesus Cristo nos oferece. Veja, ninguém pode entrar no reino dos céus sem ser batizado. Foi o que o próprio Senhor ensinou para Nicodemos lá em João 3. Aquele que não nascer da água e do Espírito, ou seja, receber o dom do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. O batismo e o dom do Espírito Santo apenas vêm se o sacerdócio estiver disponível. Se essa autoridade não tiver sido dada aos homens para que realizem essas ordenanças, esses rituais sagrados,
nós não podemos entrar no reino de Deus. Então, as ordenanças são muito importantes. Jeremias falou em Jeremias 31, 36, 37 o seguinte: se desviarem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Varia um pouco as traduções, mas o que ele está querendo dizer é que se não tiver ordenanças, nós não somos o povo de Israel. Nós não entramos no reino de Deus, nós não recebemos as bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó e não podemos chegar na vida eterna. Existem ordenanças que são para salvação, e são 5. Batismo, dom do Espírito Santo, e também quando você recebe o dom do Espírito Santo, você é confirmado, membro da igreja. O sacerdócio, ele deve ser recebido pelo homem, ele deve ser ordenado ao sacerdócio. Se ele não for ordenado ao sacerdócio, ele não vai completar as ordenanças necessárias para a sua exaltação. Então, ele precisa receber o sacerdócio. A mulher não precisa ser ordenada ao sacerdócio, mas homem e mulher precisam entrar no templo e receber as bênçãos do sacerdócio por meio da investidura. A investidura, ela concede bênçãos do alto, um conhecimento que só está disponível àqueles que forem dignos de entrar no templo, depois de uma preparação. E então, o selamento eterno, que é o casamento entre homem e mulher para toda a eternidade. Essas são as ordenanças de salvação. Existem outras ordenanças que não são essenciais para termos vida eterna, mas que são uma grande força na nossa vida. Por exemplo, dar nome a criancinhas. O pai, num domingo, depois que o bebê nasceu, e esses dias a gente descobriu, aí minha mãe estava mexendo nos documentos, procurando algum documento, e achou um certificado de quando eu recebi a bênção e um nome na igreja. E foi no dia 5 de abril. Né? Podia ter sido no dia 6 de abril, que aí ficava uma data legal, mas foi dia 5. Então, é uma bênção maravilhosa, porque o pai, geralmente é o pai, né? Tem a oportunidade de proclamar uma bênção e apresentar a criança diante da igreja. Depois nós temos as bênçãos, isso talvez é mais comum, de saúde, de conselho, de conforto. As bênçãos de saúde são dadas pelos portadores do sacerdócio de Melquisedeque. Seguindo o padrão que está no Novo Testamento, quando alguém está doente, nós podemos chamar os elders da igreja para que deem a bênção. Quando eu falo elders, não estou querendo dizer apenas missionários de tempo integral. O portador do sacerdócio de Melquisedeque, seja o ofício que ele tiver, 70, apóstolo, patriarca, sumo sacerdote e elder, pode impor as mãos e dar uma bênção de saúde. Essa bênção, ela tem que ser aliada à fé. Por isso, nós não saímos no hospital dizendo, quem quer uma bênção de saúde? Nós esperamos as pessoas nos chamarem, porque quando elas chamam, elas exercem fé. Eu confio que através de vocês o Senhor vai me abençoar. Então, nós ministramos a elas através de um óleo que foi consagrado para a ministração de enfermos e aflitos. Essas são apenas algumas ordenanças que eu falei para vocês que são uma bênção na nossa vida. Então, como é que está a sua gratidão pelo sacerdócio de Deus na terra? Se você é um homem portador do sacerdócio, você vive digno de dar uma bênção a qualquer momento? Para terminar, eu só quero contar essa experiência que a Sister Dalton contou. É Sister Dalton? Agora não sei. Como que era o nome dela? Foi presidente da Sociedade Socorro, presidente das moças, há vários anos atrás. Eu não lembro se é Sister Dalton agora. Deixa eu dar uma olhada aqui, vai, para não dar a história errada para vocês. Isso, ela mesma, Sister Elaine S. Dalton. Ela foi presidente das moças de 2008 a 2013. E eu lembro uma história que ela contou num devocional, dizendo que ela estava correndo, feliz e grata por ter um corpo físico. Que bênção, uma palavra de sabedoria. E ela caiu. E ela se machucou feio. Ela quebrou a perna, aparentemente. Ela sentiu, nossa, não consigo me mover, devo ter quebrado a minha perna. E estava muita dor, estava muito difícil. Um homem que vinha atrás dela parou, nossa, o que aconteceu? Você precisa de ajuda? E ela, sim, estou sentindo muita dor. E ela mora num lugar onde tem muitos membros da igreja. Por isso a pergunta que ela fez não foi estranha. Ela disse, você pode me dar uma bênção até que meu marido chegue para me ajudar? Estou sentindo muita dor. Ele, embora fosse um membro da igreja, disse, eu não posso te dar uma bênção. É melhor ligar para o seu marido.
E essa história foi marcante porque no momento de necessidade, alguém que havia recebido a autoridade de Deus não estava digno. Imagina, meu irmão, se você é um portador do sacerdócio de Melquisedeque e alguém da sua família precisa desesperadamente de uma bênção, mas você não está digno para dar? Eu não sei para vocês, mas para mim isso me arrepia. Ficaria muito chateado se eu não pudesse estender a mão e dar uma bênção em nome do Senhor para que a pessoa fosse confortada, curada, protegida e elevada. Então, eu convido vocês a estarem preparados. E, irmãs, vocês não fiquem com vergonha ou pensem, vou atrapalhar se eu pedir uma bênção. Não, vocês têm que fazer isso. A bênção está aí para ajudar vocês. Peçam aos seus ministradores, para os missionários, para o bispo, para qualquer portador do sacerdócio. O ideal é pedir para alguém que está na sua família. Se não tem alguém na sua família, recorra aos seus ministradores. Mas qualquer portador do sacerdócio, ele vai poder dar a bênção que Deus quer te conceder. Tá certo? Então era isso que eu tinha para falar com vocês. Obrigado por terem assistido aí esse devocional e nos encontramos no próximo. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu me chamo Natália, sou de Campinas, Estaca Flamboyant e vim aqui contar meu testemunho para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu orei ao Pai Celestial perguntando a Ele qual a igreja que mais agradava ao olhar dele, e passou um tempo, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava no centro da cidade aqui, como se fosse no Brás, 25 de março. Só que ao invés de venderem coisas, vendia-se igrejas nas lojas. Eu até cheguei a entrar em uma, mas não era aquilo, então eu saí da loja e eu vi 2 missionários na calçada. E eu perguntei para eles qual era a igreja deles que eu queria comprar, que eu queria conhecer ali. E eles falaram que a igreja não estava à venda, que eu não ia encontrar ali. E que se eu quisesse, eles me levariam até a capela para eu conhecer. Então eu fui. Lá eu conheci o bispo. E o bispo disse que todas as minhas dúvidas iriam ser respondidas através de um livro. Então ele me deu um livro. Nesse livro caía uma água viva. Ele descia pela frente e subia pelo fundo. Era uma água que rodeava o livro. E ao consumi-lo, todas as perguntas foram respondidas e aquilo me preencheu com uma felicidade muito grande. Durante 5 anos, eu busquei em diversas denominações, mas nunca senti que tinha encontrado aquilo que eu procurei. Até que um dia eu conheci os missionários e ao ouvir sobre o livro de Mórmon e o Evangelho restaurado, tudo fez sentido. Naquele momento eu reconheci a resposta da minha oração e decidi me batizar já na primeira palestra. Eu sei com toda certeza que essa é a igreja verdadeira. Sei que o Pai Celestial me preparou para reconhecê-la e eu sou muito grata por essa bênção em minha vida. Eu deixo esse testemunho com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.